A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. Clínica de Olhos Erechim, tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Muito boa noite a todos. Estamos começando mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim, sempre num oferecimento da Clínica de Olhos Erechim e da Unimed. Quais são os objetivos da sua empresa? Para todos eles, a Unimed tem mais que um convênio, tem saúde para os planos da sua empresa. Contrate agora com condições especiais, sem taxa de inscrição, carência zero e 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Válido para empresas com 3 ou mais colaboradores. Ligue para 3520-6110 e conheça as opções que a Unimed tem para os planos da sua empresa. A Clínica de Olhos Erechim é uma clínica completa, com muita inovação e aquele atendimento diferenciado que você já conhece. Contamos com um novo exame Pentacam, tecnologia de ponta utilizada pelos melhores profissionais à sua disposição. Atendemos a diversos convênios, como, por exemplo, a Unimed, Copo Saúde, VidaCar, Atapers, Cabers, IP e sindicatos. Ligue ou envie mensagens pelo telefone WhatsApp 3712-0566, fica na rua Porto Alegre, 380, térreo, próximo ao pronto-socorro do Santa Terezinha. Clínica de Olhos Erechim, aqui a gente vê com o coração. Bom, o nosso assunto de hoje é a Transbrasiliana, a retomada, digamos assim, da pavimentação do asfalto que liga Erechim a Passo Fundo. Como a maioria deve já estar informada, uma equipe, foi formado um comitê, né, que tem se desdobrado e se debruçado bastante sobre esse tema. O membro, líder do comitê, líder na minha opinião aqui, é o Dr. Jackson Arpini, e é a ele que nós estamos recepcionando hoje aqui com muito prazer, e nós vamos tentar fazer um programa mais didático assim, do que é que realmente já foi conquistado até aqui e o que é que ainda está por vir com relação a esse assunto tão falado e tão antigo. Jackson, vou tratá-lo assim, se me permite. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Painel. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, de modo especial do tradicional programa Painel. Já de imediato agradecer meu amigo pessoal hoje pelo convite e pela oportunidade de estar aqui prestando informações com relação aos avanços que nós conquistamos recentemente, com relação a uma demanda muito antiga, o amigo já falou com propriedade, que diz respeito à pavimentação da BR-153, chamada Transbrasiliana, nesse trajeto que liga Erechim a Passo Fundo de 68,4 quilômetros, e aqui já aproveito, o único trajeto no estado do Rio Grande do Sul não pavimentado, e por isso toda essa reivindicação antiga, essa manifestação de toda a sociedade, de várias lideranças, para que a gente possa conquistar, né,
esta tão sonhada pavimentação? Bom, antes de nós entrarmos, digamos, de passo a passo do que foi feito, eu gostaria de ter uma impressão sua, o senhor que é bom em fazer essas leituras, né? Qual é a sua impressão hoje com relação a essa obra? Hoje, e as pessoas que nos acompanham, nós estamos com esse tema, de certa forma, adormecido, porque foram inúmeras manifestações, audiências públicas, encontros nos órgãos ministeriais, envolvimento com os parlamentares, encontro com a bancada gaúcha, e nós não conseguíamos avançar em algumas demandas. Eu vejo que nós estamos vivendo um momento muito importante, tendo em vista daquilo que conseguimos junto à bancada gaúcha e tendo em vista os últimos movimentos. Então nós estamos frente de um grande desafio agora, que é levar adiante aquilo que nós conquistamos. Essa rodovia, ela foi pavimentada na época nos anos de 70. Então há quem diga que nós estamos pleiteando isso há 55 anos. As reivindicações com relação à pavimentação desse trajeto, elas aconteceram de forma mais veemente, de forma mais incisiva nos últimos 10 anos, ali de 2014 e 2015. Então, de 2014 a 2015 é que nós constituímos esse comitê pró-BR-153, envolvendo lideranças do município de Erechim e, obviamente, da nossa região, e envolvendo lideranças do município de Passo Fundo e, obviamente, da região de Passo Fundo. Então, aqui eu falo da AMPLA, da Associação de Municípios do Planalto, e aqui falo da MAU, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, e todos os seus reflexos que depois a gente pode falar com mais propriedade. Nós tínhamos um desafio pela frente, era vencer alguns obstáculos hoje. Nós entramos já num ponto acadêmico. Nós, quando começamos essa reivindicação, envolvendo vários personagens, vários atores, nós sempre nos deparávamos com obstáculos. Então, nós não tínhamos lá em 2015 o EVT, Estudo de Viabilidade Técnica. O que significa isso? Esta obra, tecnicamente, do ponto de vista do projeto, do ponto de vista de viabilidade, ela pode ser executada. Então, nós conseguimos o EVT, o Estudo de Viabilidade Técnica. Tinha uma grande discussão com relação à questão ambiental, o EVA, o Estudo de Viabilidade Ambiental. Então, tinha posicionamentos da FEPAM, tinha posicionamento de outros órgãos responsáveis, do ponto de vista se ela tinha ou não tinha viabilidade sobre a ótica ambiental. Nós sustentamos que já é uma rodovia desenhada, que já é uma rodovia traçada, porque ela existe. Então, nós argumentamos que não se tratava de uma rodovia nova, de abertura de vegetação, de traçado novo, e sim de pavimentação de um traçado já existente. Por essa razão, nós conseguimos também dar mais um passo que diz respeito ao estudo prévio de viabilidade ambiental. Então, vencemos 2 desafios. Nós não tínhamos o técnico, passamos a ter, e nós não tínhamos o ambiental, passamos a ter. O grande entrave dos últimos anos, nós não tínhamos recurso para execução do projeto básico e do projeto executivo que seria feito pelo DENIT. Lá atrás foram feitas audiências com a Casa Civil, com a bancada gaúcha, com o Ministério dos Transportes, para buscar recursos para viabilizar o projeto básico e o projeto executivo. Isso aqui foi lá nos anos de 2015. Nós fizemos uma incursão a Brasília, 55 representantes dos 2 municípios polo, Passo Fundo e Erechim, no qual nós passamos no DENIT, na Casa Civil, no Ministério dos Transportes, da bancada gaúcha, buscando recursos para a execução do projeto básico e do projeto executivo. Nós conseguimos viabilizar esse recurso, foi feito um processo licitatório, a empresa vencedora foi a empresa Rudra. Isso aconteceu no ano de 2019. Então, de 15 a 19, nós ficamos trabalhando para viabilizar a orçamentação para a execução do projeto básico e do projeto executivo. Em 2019, foi finalizado o certame, ganhou uma empresa de Goiás, reitero, a empresa Rudra, que tinha que entregar o projeto em 2 anos. Era uma empresa que não tinha uma expertise, não tinha um know-how, era uma empresa pequena. Participou do processo licitatório, que é um processo universal, atendeu todas as diretrizes e o regramento do processo, porém era uma empresa muito pequena e demandou de muito tempo para executar o projeto.
Então ocorreu aqui ainda esse ano, liderada pelo vereador Balém e pela vereadora Márcia Matel, uma audiência pública no qual vieram representantes do DENIT, aqui eu falo da esfera federal e da esfera estadual. Veio o deputado Paulo Pimenta e nós fizemos uma audiência pública no qual foi feita uma cobrança, eu diria uma cobrança incisiva, muito forte, com relação à aprovação do projeto. E aí nós vencemos o grande desafio, que era ter o projeto básico e o projeto executivo aprovado. Isso originou numa portaria do DENIT, esse projeto é um projeto recente, portaria 4249 de julho de 2025, portanto aí 3 meses atrás, que entregou para o DENIT o projeto básico e o projeto executivo. Em síntese, vencemos o entrave técnico, vencemos o entrave ambiental e concluímos o projeto. Qual o desafio? Recursos para o início da obra. O nosso desafio neste momento é buscar orçamentação para que essa obra saia do papel e entre no curso prático. E por isso foram feitos esses movimentos que depois eu posso também fazer algum detalhamento. Nós tínhamos conversado antes, então, assim, se tu pudesse falar de uma forma bem didática do que foi feito até agora. O senhor já deu uma explanada aí, mas só para não perder o trem aí, o que significou essa estada e essa aprovação, essa destinação da bancada gaúcha? Parece que foram destinados 20 e poucos milhões, é isso? 15 milhões. 15 milhões e 350. Para que servem esses 15 milhões? Bom, vencido esses desafios... Mas fica à vontade se tu quiser iniciar lá do... Tá. Vencido esses desafios hoje, então assim, até vou reiterar para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender. Vencemos a questão técnica, tem viabilidade técnica, vencemos a questão ambiental, tem viabilidade ambiental e vencemos a questão da execução dos projetos, portaria publicada. Desafio, buscar recursos para que a gente consiga realizar o processo licitatório para execução da obra, ou seja, começar a pavimentação. Marcamos uma reunião em Brasília com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para que esta demanda fosse para o PAC Obras. A questão do projeto estava inserido no Plano de Aceleração de Crescimento do Governo Federal, no PAC Projetos. Como nós vencemos o PAC Projetos, nós temos que levar essa demanda para o PAC Obras. Como o Orçamento Geral da União já estava, de certa forma, concluído para o ano de 2026, nós estabelecemos um debate produtivo, participaram deputados federais, senadores desse encontro e acordamos com o ministro que se nós conseguíssemos viabilizar recursos da bancada gaúcha, o ministro assumiu um compromisso de, abrindo uma rubrica, e depois eu explico, abrindo uma rubrica na bancada gaúcha, ele assumiu o compromisso de aportar mais recurso e iniciar o processo licitatório em 2026, porque ele tem pretensões de concorrer lá no estado dele. Então ele assumiu o compromisso que nós conseguindo esta façanha, eu vou dizer assim, ele assume de iniciar o processo licitatório. E aí nós começamos a fazer reuniões, traçando estratégias para fazer uma abordagem com possibilidade de sucesso junto à bancada gaúcha. A bancada gaúcha, ela, via de regra, todos os anos, ela tem um recurso específico que ela destina para obras e demandas prioritárias do estado do Rio Grande do Sul. O que é a bancada gaúcha? 31 deputados federais e 3 senadores que têm recursos específicos da bancada gaúcha. Vamos falar aqui em torno de 400 milhões de reais. Então nós preparamos um material, organizamos as 2 equipes, fizemos várias reuniões em Passo Fundo, com o Comitê de Passo Fundo. Quem lidera lá é a reitora da UPF, a reitora Berna, e com secretários do governo de Passo Fundo, com representantes de associações comerciais, com representantes de instituições de saúde, para buscar entender qual é o pensamento da região de Passo Fundo. Da mesma forma, fizemos com as nossas lideranças daqui e começamos a produzir material. Então a gente preparou um material que conta toda a história da BR-153, que uns chamam de Belém-Brasília, outros chamam de Transbrasiliano. Bom, nós somos muito felizes por se tratar de uma questão que tem um viés político. Hoje nós somos muito felizes como batizamos a rodovia de todos.
Nós trabalhamos da ideia de que essa rodovia não era uma rodovia apenas da região de Erechim, e que não era uma rodovia apenas da região de Passo Fundo, e que é uma rodovia que tem um viés muito grande com vários setores da sociedade. Com a questão da infraestrutura, com a questão de logística, com a questão da saúde, porque nós temos polos de saúde em Passo Fundo, nós temos polo de saúde aqui em Erechim e tem o deslocamento dos veículos. É uma rodovia de educação, porque da mesma forma Erechim é um centro educacional, Passo Fundo é um centro educacional, com a questão da segurança pela sobrecarga da IRS 135, com inúmeros acidentes, com inúmeras vidas ceifadas, com o transporte de passageiros, porque ainda enfrentam a questão de excesso de poeira e a questão de barro, com a questão do Mercosul, porque ele começa lá no Pará, e termina aqui na divisa com o Uruguai, portanto é um corredor de desenvolvimento do Mercosul, é uma rodovia que tem importância, com a questão da ligação regional, porque liga duas regiões e liga outros municípios. A Ampla são 21 municípios, a Amal são 32 municípios, então só nesse olhar já são 53 municípios. É uma questão de cidadania, porque aquelas pessoas que são lindeiras à rodovia ainda enfrentam, como eu falei, a questão da poeira, a questão das dificuldades. Então nós levamos todo esse material, nós botamos nesse documento. A rodovia é a quarta maior rodovia do país, tá? Ela, como eu já mencionei, passa por 8 estados da federação. Ela tem um viés muito diferente da 101, que é uma rodovia litorânea que atravessa todo o país. Ela tem uma diferença da 116, que também é uma rodovia litorânea. Essas duas passam pelas capitais, onde tem adensamento populacional. Essa rodovia, a 153, ela tem um viés diferente, ela cruza o país pelo meio do país, pela região central do país, porque ela é uma rodovia atrelada muito à carga, porque ela passa ali por Tocantins, por Minas Gerais, por São Paulo, ela passa por vários estados da federação, então ela tem um viés de ser uma rodovia de carga e ela tem um viés de ser uma rodovia de regiões turísticas. Então nós levamos toda essa documentação e nós vamos buscar apoiadores. Quais são os apoiadores? Nós preparamos esse material que tem mais de 200 páginas. Aqui hoje tem 120 ofícios de entidades que apoiam a nossa demanda. Entidades, pode vir o questionamento, quais entidades? Os hospitais de Passo Fundo, os hospitais da nossa região, as instituições, as associações comerciais, as associações industriais, as associações do agronegócio, da agricultura familiar, da segurança. Então nós conseguimos colocar nessa documentação todo o apelo desta comunidade da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Produzimos esse material, criamos uma logomarca própria, e aqui entram as estratégias nossas, preparamos um material informativo, claro que de forma condensada, colocando aí 55 anos de espera, 68,4 quilômetros, as etapas que nós vencemos, que eu já fiz referência, a portaria, e levamos toda essa documentação in loco, em comitiva, visitando os 31 deputados federais e visitando os 3 senadores. Aqui eu quero abrir um parêntese, né? Nós somos muito bem recebidos, todo mundo tem clareza que é uma demanda muito antiga, que é uma reivindicação muito antiga quando nós falamos em Transbrasiliana. Então nós levamos isso aos deputados e pedimos um espaço para fazer uma apresentação técnica na bancada gaúcha, fato que ocorreu em outubro. Então nós tivemos um tempo e apresentamos para os parlamentares na reunião da bancada gaúcha. Rápidas considerações. Não dito pelo Jackson, dito pelas pessoas que participaram. Como nós visitamos todos os parlamentares, como nós colocamos o assunto em evidência, o assunto estava gravitando, estava latente no Congresso Nacional, foi uma das reuniões da bancada gaúcha que teve a maior presença de parlamentares. Então, assinaram a lista de presença no dia que nós apresentamos a matéria, 24 parlamentares. O total é 34. Porque, via de regra, participam 12, 15, 18. Naquela oportunidade, porque nós visitamos todo mundo e levamos a matéria, 24 parlamentares assinaram a lista e nós fizemos a apresentação. Então, fizemos a nossa parte. Nós estamos falando hoje de Brasil.
Nós estamos falando de Congresso Nacional e nós sabemos que a metodologia aplicada por outras regiões e por outras demandas, como a ponte do Rio Guaíba, como a ponte da divisa lá do Porto Xavier e como outras demandas, a chance do sucesso se faz através de documentação e de pressão. Documentação e pressão. Então, nós tivemos a sabedoria, o colegiado como um todo, de preparar a documentação, de criar uma logomarca e de fazer a pressão gabinete por gabinete. E retornamos no dia da votação, fizemos novamente a visita a todos os parlamentares, nos posicionamos, a votação é num plenário fechado, né, onde se reúnem todos os parlamentares e acompanhamos todo o processo de votação e para nossa felicidade, vamos dizer assim, eu considero isso um feito. No meu período de que eu acompanho essas questões políticas, foi a primeira vez que nós conseguimos contemplar uma demanda da nossa região de obras novas, obras estruturantes como obra prioritária. Foi, além de ser obra prioritária, foi a demanda mais eleita, que recebeu a maior votação de 18 votos. Então, não tem como hoje, e telespectadores, não dimensionar como uma façanha. Nós conseguimos realizar aquilo que muitos achavam impossível e que muitos, pelo histórico de anos e anos, ou de décadas e décadas, tinham uma certa reserva. Isso não vai sair do papel, isso não tem chance de acontecer, o assunto veio à baila por se tratar de um ano político, tudo vai terminar na mesma situação. Eu digo que não porque, como eu já mencionei, e como tentei colocar de forma muito clara, nós fomos vencendo, transpondo etapas. Porém, talvez a parte mais importante, entretanto, nós não vencemos a maratona. Isso aqui é um trabalho de longo prazo. Então, nós soubemos que vencemos uma etapa, talvez a etapa mais importante, que era a seleção. Eu tenho aqui a ata da Bancada Gaúcha, a seleção pela Bancada Gaúcha como uma das obras prioritárias. Foram eleitas, e vejo a importância do nosso feito. Quando eu falo nosso, porque várias pessoas participaram. Isso aqui foi um colegiado, houve envolvimento de todas as entidades. Veja que nós ficamos selecionadas nas 11 demandas prioritárias eleitas pelos parlamentares que representam a população gaúcha. Tinham mais de 200, nós ficamos entre as 11. E nós usamos de uma outra estratégia hoje, que eu não posso deixar de trazer aqui para conhecimento. Nós procuramos, num segundo documento que nós entregamos, nós procuramos dar uma conotação que é verdadeira, de que não era uma demanda somente da AMAL, e que não era uma demanda somente da AMPLA, e que era uma demanda pela sua relevância, por ser um corredor de desenvolvimento, por ter vinculação com a infraestrutura. Nós não podemos pensar em desenvolvimento regional sem pavimentação hoje. Isso são coisas assim, não tem como nós pensar, vamos desenvolver a nossa região se nós não temos acesso, nós não temos estradas pavimentadas. Então nós buscamos novos apoiadores de envergadura, de expressão estadual. Então nós já pensamos no projeto, olha aqui, pela vinculação com todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Nós já pensamos um ofício da FAMURS, da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Então nós colocamos defendendo o nosso pleito. Nós buscamos, e eu não vou fazer consideração de todos, da FARSUL, tem uma relação direta com o agronegócio, uma região produtiva, o escoamento da safra, e não só da safra, produção de erva mate, produção leiteira, produção de grãos, produção de suínos, produção de frango. Então nós conseguimos um ofício da FARSUL. Nós buscamos pela relação com o comércio, desenvolvimento da Fé Comércio. Nós buscamos da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul. Nós buscamos, tem muita agricultura familiar, tem muita produção de alimentos da SUTRAF. Nós buscamos do Fórum dos Coredes, os Coredes que coordenam o processo, tanto de Passo Fundo como daqui, os Coredes da região norte, tem Coredes no Estado do Rio Grande do Sul como um todo, Conselho Regional de Desenvolvimento. Nós buscamos também documentos do Fórum dos Coredes, representando o Estado como um todo. Nós buscamos do Núcleo de Cooperativismo, uma região que tem muito cooperativismo. Nós buscamos do Credenor. Então nós buscamos uma série de novos ofícios para que a nossa proposição
ela não tivesse um olhar que era apenas uma demanda de duas cidades polo, que seria apenas uma demanda de Erechim e seus municípios, de Passo Fundo e seus municípios. Não, nós deixamos muito claro, eu diria claro e evidente, de que era uma demanda do Estado do Rio Grande do Sul e que nós estávamos defendendo. E, face toda essa documentação, nós tivemos a feliz surpresa, fechado a reunião da bancada, tivemos um aporte de 15.350.000 reais. Bom, o que isso significa? As pessoas que estão nos acompanhando vão fazer uma leitura muito rápida, não se executa 68,4 quilômetros com 15 milhões de reais. Não. A façanha que nós fizemos, hoje e telespectadores, é sensibilizar os nossos parlamentares federais de que eles abrissem uma rubrica alocando recursos, dando a entender para o governo federal que a bancada gaúcha, que representa o Estado do Rio Grande do Sul, entende que esta pavimentação, 68,4 quilômetros, é prioritária, que os deputados estão se colocando à disposição de aportar recurso e que, por essa razão, eles têm a prerrogativa de solicitar a inclusão no Orçamento Geral da União de uma rubrica específica, pavimentação da BR-153. Então, o grande feito é que esta ata permite que a bancada gaúcha abra uma rubrica no Orçamento da União para 2026, colocando um recurso que é prerrogativa dos parlamentares, para que, de certa forma, exerça uma pressão no governo federal, e aí vem a convergência, nós já tínhamos dialogado com o ministro, vem a convergência que o ministro, de posse desta documentação, de posse de uma rubrica aberta, o ano que vem, faça um certame, um processo licitatório para iniciar as obras de pavimentação. Bom, depois nós podemos fazer algumas considerações se isso vai ou não vai ocorrer. Essa colocação, digamos, essa palavra final depende apenas do ministro dos Transportes ou ainda é possível incluir no orçamento de 2026 ou como é que é? Correto, Odi. Importante assim, até porque a gente tem que prestar esclarecimentos às pessoas que estão, além de nos escutando e ouvindo, estão na expectativa porque esse assunto é um assunto de 50 anos. E quando a gente fala em Transbrasiliana, de novo a Transbrasiliana, esse assunto não tem como prosperar. Bom, como eu já mencionei e de certa forma já demonstrei como foi feito, agora nós temos um grande desafio. Vai ocorrer uma reunião dia 22 na Expo Erechim, está na programação da Expo Erechim, uma reunião específica sobre a Transbrasiliana. O que seriam os próximos caminhos? Quais serão as próximas estratégias? Porque isso aqui, com toda a humildade e com toda a serenidade, isso aqui é matéria vencida. O que eu falei aqui é matéria vencida. Isso aqui agora é fato, está pacificado. Existe no orçamento da União uma rubrica aberta com 15 milhões de reais. Porém, com 15 milhões, já fiz considerações, nós não vamos pavimentar. Nós temos que retornar agora ao ministro Renan Filho, levando exatamente aquilo que nós acordamos. Nós tínhamos um trabalho a ser feito pelas nossas lideranças, nós tínhamos que sensibilizar os parlamentares, nós conseguimos 18 votos, ou seja, a bancada tem 34, nós teríamos que ter 18, mas não é maioria, elas tinham que estar nas 11, nós conseguimos 18 votos, e nós temos parlamentares de todas as tinturas partidárias, de todas as agremiações partidárias. Por exemplo, nós soubemos do empenho do deputado, aqui só vou exemplificar, nós soubemos do empenho, esteve aqui em Erechim, o deputado Paulo Pimenta. Nós soubemos que está nessa demanda desde 2014 e 15, o senador Heinz, quando ainda era deputado. Eu estive com o senador Heinz, na época deputado, em 3 reuniões no DENIT, e o presidente do DENIT, não era presidente, era o diretor, era o atual governador Tarcísio de Freitas de São Paulo. Quem coordenava o DENIT no governo Dilma e Temer, era o Tarcísio de Freitas. Eu estive em 3 reuniões lá. Então, o senador Heinz também vem acompanhando isso. Então, nós conseguimos também tirar, digamos assim, uma marca partidária. Nós conseguimos
BR-153, a transbrasileira de todas, dando uma conotação de que é uma rodovia que todos querem, todos os segmentos econômicos, todos os segmentos políticos, e aqui falo prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, estávamos lá com nós, deputados federais, estaduais, federais, então nós conseguimos dar essa conotação. Agora é o mais rápido possível, marcar uma agenda com o ministro, levar toda essa documentação e, mais uma vez, pressionar para que o ministro, de posse dessa documentação, abra o processo licitatório para dar início na pavimentação. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Clínica de Olhos Erechim, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta aqui sempre em nome da Unimed Erechim e também da Clínica de Olhos Erechim, recebendo prazerosamente hoje aqui o Jackson Arpini, que é um dos membros do Comitê Pro-BR 153, e quero cumprimentar o Jackson pela feliz exposição e competente e clara exposição. Eu acompanhei pelo YouTube, se eu não me engano, né? Feita lá em Brasília, na frente dos parlamentares, enfim, acho que ficou bastante claro ali. Bom, voltando então, Jackson, então agora, diante do que foi dessa manifestação, dessa aprovação, dessa indicação dos parlamentares da bancada gaúcha, o ministro tem em mãos, né, tem ciência do que mais ou menos, do que figura como preferência dos parlamentares do estado do Rio Grande do Sul para serem implementados pelo Ministério dos Transportes. É isso? Hoje, correta a afirmação. Por que eu tenho mencionado que nós, né, conseguimos realizar um feito, uma façanha, sim, entende? Algo que talvez vá ficar para a história. Selecionar, no universo de mais de 200 demandas, a nossa demanda como uma das prioridades e com um viés, a mais votada. Além de sermos selecionados com a maior votação. Quando nós falamos, aqui é importante colocar, quando nós falamos em obras estruturantes, tem uma metodologia na bancada gaúcha, que também é importante para nós lá adiante, que via de regra, quando eles colocam recurso em algumas obras, eles dão solução de continuidade. Fato que aconteceu com outras duas demandas aqui da região, a de Três Palmeiras e aqui uma demanda do prefeito de Marcelino Ramos. Eram demandas já em execução, que via de regra, como a bancada colocou recurso no ano anterior, ela vai colocando até a sua finalização. A nossa é uma demanda nova, é uma obra federal nova. Por isso que, em se tratando de uma obra estruturante nova, foi a mais votada e foi a selecionada. Esse documento vai exercer naturalmente uma pressão junto ao governo federal, e aqui eu não falo do Ministério dos Transportes, falo do governo federal. Vai exercer uma pressão junto ao governo federal, porque é uma obra federal, porque sob o olhar dos parlamentares gaúchos, que representam o estado do Rio Grande do Sul como um todo, ela foi eleita. O ministro já tinha acenado, se vocês conseguirem abrir uma rubrica pela bancada, eu assumo o compromisso de aportar mais recursos para nós iniciarmos a obra. E aqui quero fazer uma consideração. Eu assumo o compromisso de colocar mais recursos para nós darmos início à obra. Ele não assumiu o compromisso de colocar todo o recurso para a execução da obra. Ele assumiu o compromisso de aportar mais recursos, além da bancada gaúcha, para nós iniciarmos o processo licitatório, até porque uma obra desta dimensão, ela não se executa, ou ela não se finaliza em um ano. Então,
nós temos que agora traçar estratégias, como traçamos até agora, para retornar ao ministro, com os parlamentares nos acompanhando, então o coordenador da bancada gaúcha, deputado Marcelo Moraes, para levar esse documento, fazer as colocações, os outros parlamentares que estão na linha de frente há muitos anos, a exemplo do deputado Cherini, do deputado Heinz, a exemplo do deputado Pimenta, dos outros parlamentares que aportaram recursos. Nós temos vários parlamentares que já entraram em contato com nós, que estão colocando R$1 milhão. Então, esses parlamentares que estão acreditando na nossa demanda, que votaram na nossa demanda, eles poderão nos acompanhar junto agora. Esse colocando logo, aonde esse dinheiro vai parar? Já de imediato, esse recurso aqui, hoje, boa colocação, esse recurso aqui, ó, 15.350.000, específico aqui, ó, adequação de trecho rodoviário, Erechim-Passo Fundo, BR-153, esses 15.350.000 é prerrogativa de cada parlamentar. Mas para que é esse dinheiro? Ele vai para o orçamento da União. Vai para o orçamento. Vai para o orçamento da União. Aquilo que se imagina vai virar um bolo. Vamos dar um exemplo. Vamos trabalhar aqui que a gente possa, que a gente tem que conseguir no ano que vem R$100 milhões. Para nós iniciarmos algo. Nós já temos 15. E da onde esses 15, os parlamentares colocaram A, B ou C, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, até nós chegar a esse quantitativo. Então, vários parlamentares já nos deram uma devolutiva, tá? Eu aportei da minha cota R$1 milhão. Eu coloquei da minha cota R$1 milhão. Então, nós conseguimos 15. Agora, nós temos que ir no ministro em comitiva, novamente, a região de Passo Fundo, as lideranças de Passo Fundo, as lideranças de Erechim, os prefeitos dos municípios 7, não podemos retirar desse contexto o prefeito de Passo Fundo, o prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Podes, que esteve com nós agora, entende, no dia decisivo, por quê? Porque são os municípios polo, são os municípios que têm uma importância. Então nós temos que levar essas lideranças, convidar todos os parlamentares que depositaram recursos e um voto de crédito na nossa demanda, fazer a reunião com o ministro para que saia do PAC Projetos, porque não tem mais finalidade, e entre no PAC Obras para Execução em 2026. O que nós precisamos tirar do papel agora? De forma muito clara, nós precisamos que o ministro abra um processo licitatório para a contratação de uma empresa para... Em 26, para licitação da obra. Processo licitatório para contratação de uma empresa, obviamente que é especializada, para realizar a pavimentação dos 68,4 quilômetros. Bom, estamos sozinhos? E aí vem o grande ganho. Não estamos mais sozinhos. Estamos envolvidos com as duas regiões, temos 18 parlamentares que votaram na nossa demanda, temos um documento que diz que é uma das prioridades do Estado. Então veja hoje o quanto nós avançamos. Bom, esses avanços vão resultar na pavimentação? Nós temos que monitorar o processo, nós temos que acompanhar o processo, nós temos que persistir. E eu não posso aqui, em frente às telas, manifestar que nós resolvemos todos os problemas e que o ano que vem começa a pavimentação e que 2027 a pavimentação vai estar pronta, porque eu vou estar faltando com a verdade. Agora, o que eu posso afirmar é que nós avançamos um monte, as questões técnicas nós pacificamos todas e nós temos que continuar agora de forma colegiada, unidos, integrados, com o aval dos parlamentares e com o documento da bancada para pressionar o governo federal a abrir o processo licitatório ainda em 2026. Agora, tentando assim, sair da figura de um jornalista mais responsável, assim, eu olhando como um cidadão comum, que todos são responsáveis, mas assim, sem aquela necessidade de fazer as perguntas e tal, olhando assim, eu fico pensando, para que existe um Ministério dos Transportes? Não seria a responsabilidade dele fazer esse projeto básico, esse projeto executivo, essa liberação, gestionar essa liberação ambiental? Para que existe ele tem que... É um órgão que está lá e vai receber visitas e comitês e comissões e caravanas disso, daquilo, para depois ver o que lhe apetece ou lhe interessa mais?
Hoje eu vou me associar à fala do amigo e vou fazer no tempo cronológico, retroceder a 10 anos. Aquilo que o amigo falou é prerrogativa de governos, aqui não vou entrar, porque nós estamos falando 10 anos, passa... Nós estamos falando em 10 anos, passa 2 governos e meio, correto? Passa 2 governos e meio. Então, é assim, nós estamos há 10 anos nos reunindo, audiências públicas, idas e vindas à capital federal, a articulação, estratégias, e poderia ter sido feita apenas uma definição de governo, de que se trata de uma obra importante para uma região e se executa. Outro questionamento, há necessidade de se criar todas as estratégias, de trabalhar com a bancada gaúcha, de criar logomarca, material informativo, documentação. Aí nós temos que nos valer da história. E eu fiz, se vocês puderem acompanhar, eu fiz considerações que estamos falando de Brasil e estamos falando de Congresso Nacional. Eu posso externar um sentimento meu quando eu vi o senhor explanando em Brasília. Eu não estava lá, eu vi pelo... não é nada contra o senhor e nem contra o comitê. Eu fiquei pensando, puxa vida, mas chega a ser humilhante uma coisa dessa. Explicar tintim por tintim aquilo que o governo deveria estar sabendo. Ele tem extensões aqui ele tem extensão no nosso estado. Os parlamentares existem para quê? Eles não deveriam saber já que esta obra é extremamente importante para a economia, enfim e tal. Não, tem que... Desculpe. Hoje, assim, o sentimento que eu tenho, quando nós começamos a nos reunir, e eu tenho, assim, algumas experiências com a bancada gaúcha, até pelas questões de saúde, até pelas questões do Hospital Santa Terezinha, eu acabei... a terceira ou quarta apresentação que eu faço na bancada gaúcha. Eu levava para o grupo, pessoal, vocês podem até não acreditar naquilo que eu vou falar, mas a minha experiência, se nós não fizermos material informativo, se nós não fizermos camiseta, se nós não criarmos uma logomarca, se nós não produzirmos documentação, se nós não pegarmos apoio e se nós não realizarmos pressão, com toda sinceridade, nós não vamos ter sucesso. E os colegas se questionavam, mas há necessidade, Jackson, de fazer tudo isso? Há a necessidade de fazer tudo isso, de fazer tudo o que nós fizemos, fazer uma boa apresentação. Na apresentação nós estávamos em 50 pessoas, em torno de 50 pessoas, claro que de todas as regiões, da Ampla, da MAU, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, representantes de hospitais, representantes da saúde, de todos os segmentos envolvidos, para que a gente possa, que era a ideia, naquela ocasião, sensibilizar os parlamentares. E a sensibilização, ela só acontece, felizmente ou infelizmente, cada um faz a sua leitura, por pressão. Pois é, mas eu fico pensando, quando foi feita um outro braço da BR-153 que vai de Erechim até o rio Uruguai, ali, isso foi na década de 70 e tal, teve a necessidade de fazer tudo isso, será? Hoje, uma questão que eu levei na minha apresentação, eu apenas era o porta-voz do grupo. Não, eu sei. Quando eu falei na minha apresentação, pessoal, senhores parlamentares, se já houve envolvimento de recursos públicos na contratação da empresa, presta atenção nesse detalhe, se já houve envolvimento de recursos públicos na contratação da empresa para fazer o projeto executivo e o projeto básico. Qual a finalidade de fazer um projeto executivo e um projeto básico? Qual a finalidade de fazer investimentos se não se tem objetivo de pavimentar? Não tem, senhores parlamentares, não tem sentido, não tem lógica. Se houve desprendimento de recursos, se houve o aporte, na época foram em torno de 2 milhões de reais, se foram feitos esses investimentos, não tem sentido nós não levarmos a obra adiante. Então não teríamos feito lá atrás esse investimento.
Não, eu acho elogiável esse trabalho todo e esse caminho, porque você tem experiência nisso. Eu acho que sem isso aí apaga esse sonho, porque, né? Então, mas é uma coisa assim que chega a ser curiosa, entende? Eu ia dizer um termo pesado, mas é uma coisa curiosa. Mas afinal de contas nós estamos no Brasil, né? As coisas são como são, né? Infelizmente. Eu me lembro, se me permite, em 1978, se eu não me engano, eu fiz uma matéria para um jornal de Porto Alegre, na contracapa, Comitiva de Empresários do Alto Uruguai e Oeste Catarinense em Brasília pela 480. Me lembro muito bem disso. Eram grupos de empresários políticos de Erechim e de Chapecó em Brasília para fazer a 480. Né? Também ia, voltava, até que um dia saiu ainda, ficou uma parte, coube a governadora depois. Governadora Ieda concluir. Eu fico, a mim, assim, não querendo jogar sal nessa coisa que está se mostrando um pouco mais doce aí agora, o Brasil enfrenta enormes dificuldades econômicas. Como é que vai ser o ano que vem? Será que vai sobrar dinheiro? Ao menos para começar. Deveria ser, obras estruturantes ou obras estratégicas, deveria estar no rol das ações de qualquer ministério, seja dos transportes, seja da saúde, seja da educação. Não deveria haver a necessidade de todo esse envolvimento, de inúmeras idas e vindas. Nós estamos falando aqui seguramente, sem medo de errar, de 10 anos. Porque eu participo desse processo, junto com o prefeito Mário Seron, que foi uma das lideranças, um dos protagonistas foi o prefeito Mário Seron, quando era prefeito de Ipiranga do Sul. Nós estamos falando de uma década persistindo em vencer o EVT, o EVA, entende? O projeto executivo, o projeto básico, e ainda nós temos, foi o debate de hoje, ainda nós temos desafios pela frente, que é aportar o recurso, sensibilizar o ministro que tem que estar no PAC Obras, o governo federal tem que colocar recursos e hoje você falou com propriedade, nós sabemos da escassez dos recursos, então nós temos que persistir neste envolvimento, digamos assim, nessa cruzada ou nessa maratona, para que a gente possa ter sucesso e quiçá, né, daqui 2, 3 anos a gente tem essa obra pavimentada. Mas eu falo com muita convicção de que nós temos muitos desafios pela frente. Vencemos uma importante etapa, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho nem dúvida nenhuma, vencemos uma importante etapa, subimos o patamar, saímos do campo da discussão, conseguimos aquilo que talvez no imaginário de algumas pessoas fosse impossível, abrir uma rubrica no governo federal, abrimos a rubrica no governo federal, temos naquela rubrica lá, quem trabalha com orçamento sabe, temos lá no orçamento, rubrica tal, 15 milhões de reais, pavimentação, isso é fato. Considerando todos os considerandos aí, né, isso que o comitê já sacramentou, já alcançou, já conseguiu. Digamos que a obra não venha a merecer os recursos no próximo ano. Isso permanece para uma futura retomada? Importante colocação, sim. Talvez o grande feito tenha sido esta ata. Sim. Tá? Estamos entre as 11, abrimos uma rubrica no Orçamento Geral da União e temos que trabalhar com o Ministério. Mas esses avanços não se perdem com o tempo. Agora, é importante também colocar que nós precisamos continuar fazendo as nossas movimentações estratégicas para que a gente consiga tirar agora a obra do papel, sair do papel e colocar a pavimentação na BR-153 no trajeto de 68,4 quilômetros. Parabéns ao comitê, na pessoa do Jackson Arpini, a todos de casa, muito obrigado e até uma próxima. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Consultas, exames e cirurgias. Atendimento das 7h30 às 18 horas. Ligue ou mande um WhatsApp para 54 3712 0566.
Clínica de Olhos Erechim, tecnologia e equipamentos de última geração. Consultas, exames e cirurgias. Atendimento das 7h30 às 18 horas. Liga ou mande um WhatsApp para 54 3712 0566.